uma história muito interessante de um projeto que ele desenvolveu com estudantes do Fundamental 2, que eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Com a acessibilidade dele, como professor, lidando ali com jovens que estão na pré-adolescência, entrando na adolescência, se conectar com o que está fazendo sentido para o mundo deles e conectar isso com o currículo e com o que estava acontecendo no mundo em tempo real, que é o projeto Memes. Você conta pra gente um pouquinho, Bernardo? Conto sim, Thiago. Assim como a Sabrina falou, né, com a gente agora há pouco, você também mencionou da baixa leitura do brasileiro, ela falou do distanciamento dessas gerações com a literatura. A gente faz essas análises, a gente percebe isso, mas ao mesmo tempo a gente precisa perceber quais são os interesses em outras linguagens. Foi a partir disso que eu tive a ideia de trabalhar, de fazer esse workshop, né? Que ele começou como workshop. Nasceu como workshop. Nasceu mais uma vez como workshop, mas prestando bastante atenção nos interesses deles. Então, em geografia, história, ou você não estava fazendo essa separação nesse momento? Não, eu estava fazendo sim. Nesse tinha um objetivo mais claro diante do currículo, né, no componente curricular de geografia. E a gente tem uma cultura de muita liberdade, de muito diálogo com os dispositivos dentro da escola. Dispositivos tecnológicos. Celular, tablet. Exatamente. Então isso faz sentido para eles. Sim. E eu falei, bom, como que eu posso potencializar o ensino de geografia nisso? Né? Ou seja, o melhor que eles aprendam geografia a partir disso. Sim. E aí a linguagem que eles estão extremamente acostumados é o compartilhamento de memes entre eles. Sim. E é muito fluido, é muito instantâneo o entendimento daquilo. Sim. Sim. E dentro especificamente do componente de geografia tem fala sobre desconstruções acerca de estereótipos dos lugares. E foi a partir disso, um tom de ironia, que a gente criou memes. Eles criaram os memes com a temática sobre o Nordeste brasileiro e rapidamente eles entenderam o que eles precisavam desconstruir. Sim. Fizemos um jogo e houve uma votação em que cada rodada eles criavam um novo meme e esse meme era votado para ver qual que tinha sido o mais criativo dentro do mesmo tema. Tipo uma competição de memes. Uma competição de memes. Então isso foi fantástico, assim. E você planejou essa competição ou surgiu ali no processo? Isso surgiu no processo a partir de uma vontade deles. Por que a gente não faz assim? Não havia pensado nisso. Então, o que eu percebo cada dia mais é estar atento, ser sensível à demanda deles. É o que faz com que realmente a aprendizagem aconteça. Sim, é conexão, né? E aí a linguagem digital, ela é importantíssima, ela precisa ser um aliado nosso, sabendo ser bem conduzida, né, nesse sentido. Sim. E aí a partir disso, mais pro lado da história, né, que agora estou à frente também do componente de história e que muitas das vezes a gente tenta até, dentro dos limites curriculares, diferenciar, uma outra atividade foi estava falando sobre a evolução da escrita lá na Mesopotâmia, né? Então eles tinham lá os primeiros registros em formas de desenho e aquilo vai evoluindo de uma maneira não é que fosse facilitado de ser registrado, afinal ficar desenhando assim por cima é algo que demanda tempo. Só que hoje em dia a gente conversa muito com os emojis e com figurinhas, os stickers. Então aí eu parei para pensar, falei, a gente sai da linguagem magética, vai para o verbal, ao longo de milhares e milhares de anos, e hoje em dia a gente vê uma necessidade de retornar. E como que uma figurinha dessa expressa muitas das vezes um sentimento, algo muito mais afetivo que a palavra ela não é capaz. Sim. Então eu fiz toda essa discussão com eles e aí, mais uma vez, com a Sabrina, né, que a gente tem conseguido estabelecer uma boa parceria, a gente estudou o conteúdo sobre a Mesopotâmia e ela criou uma síntese, ela fez uma síntese do que eles haviam aprendido. Que bacana. Fez uma síntese e a partir desse momento, a partir dessa síntese sobre a Mesopotâmia, a gente identificou palavras que pudessem ser transformadas em figurinhas ou emojis. E aí nós tínhamos então em paralelo um texto verbal e um texto não verbal que eles pudessem ter o mesmo entendimento. Uau!